Bem-vindos a uma jornada pelas dobras de um tempo que a lógica moderna insiste em rejeitar. Sob o pó de milênios, o Vale do Nilo esconde um pesadelo de precisão e uma alquimia indecifrável, algo que desafia cada página da nossa história oficial. De altares de quartzo que vibram com energias esquecidas a metais celestiais que desconhecem a oxidação, encaramos um legado colossal de enigmas e sombras. É hora de silenciar a razão. Ouça o sussurro das pedras. Vamos nessa. A tumba proibida de Zawiet El-Arian nas areias de uma zona militar restrita, ao sul do imponente planalto de Gizeh e ao norte de Saqqara, estende-se um enclave de silêncio absoluto. Ali, o deserto guarda um enigma que desafia a compreensão dos engenheiros modernos. Não procure aqui por picos triangulares que dominam os cartões postais. O que aguarda em Zawiet El-Arian é uma descida rumo ao indecifrável. É um lugar onde a atmosfera parece carregada por décadas de proibição estatal e pelo peso de um segredo que se recusa a ser revelado. Aqui, o vento corta com uma frieza distinta, uma que parece brotar das profundezas de uma ferida colossal aberta na crosta terrestre há mais de 4.500 anos. Esta estrutura, conhecida nos círculos oficiais como a Pirâmide Inacabada, não é uma mole de pedra que se eleva ao firmamento. É, na verdade, uma escavação subterrânea de proporções assustadoras que revela um nível de maestria arquitetônica perturbador. O local é definido por uma trincheira imensa, em forma de T, esculpida diretamente no leito de calcário do deserto. Ao se aproximar da borda desse abismo, o observador sente a vertigem de um passado que operava sob leis que hoje nos escapam. O rangido do couro velho das botas dos antigos arqueólogos parece ecoar ainda nos muros de pedra, enquanto o ar estagna no fundo de um poço que desce 21 metros rumo ao coração da Terra. Para compreender a magnitude deste mistério, devemos recorrer aos diários de Alessandro Barsanti, um cronista do inexplicável que, no início do século XX, foi o último homem a documentar o local com rigor. Ao descer a câmara central, Barsanti encontrou um pavimento que não pertencia àquele lugar. Blocos gigantescos de granito rosa, trazidos das pedreiras de Assuã, a centenas de quilômetros ao sul, cobriam o solo. Esses blocos foram encaixados com uma precisão tão cirúrgica que o arqueólogo italiano notou que a superfície era lisa como um espelho. Não havia rastro de ferramentas rudimentares. O acabamento da pedra era de uma finura assombrosa, quase antinatural para uma base que, segundo a lógica oficial, estava destinada a ficar sepultada sob toneladas de alvenaria. No centro deste pavimento de granito, repousava o objeto mais inquietante de toda a escavação, um receptáculo único, esculpido em um só bloco de granito rosa e com uma estranha forma oval. Diferente das caixas retangulares encontradas em outros locais da Quarta Dinastia, este objeto possuía uma elegância perturbadora. O momento mais fascinante e, ao mesmo tempo, aterrador foi quando a equipe de Barsanti se preparou para examiná-lo. O item estava selado com uma camada intacta de gesso, indicando que ninguém o havia violado desde o dia do seu fechamento. O drama e a tensão tomaram conta das testemunhas. No entanto, ao erguer a pesada tampa, o horror do evento se manifestou de forma inesperada. O interior estava completamente vazio. Não havia vestes, nem joias, nem qualquer rastro do destino do monarca que deveria descansar ali. O enigma tornava-se absoluto. Por que selar com tanta devoção um vácuo perfeito? A engenharia necessária para executar Zawiet El-Arian envolve uma logística que hoje soa como um pesadelo de planejamento. Os construtores tiveram que descer dezenas de blocos de granito, alguns com peso superior a 15 toneladas,
por uma rampa íngreme e estreita em direção a um poço de 20 metros de profundidade. O espaço de manobra era mínimo. Cada movimento devia ser exato. O atrito do granito contra o calcário teria sido o único som naquela vala sufocante. A perfeição do polimento das paredes e do solo sugere que o propósito desta estrutura transcendia o meramente fúnebre. Alguns pesquisadores, ao observarem as marcas de ocre vermelho que ainda decoram certas pedras, perguntam-se se este lugar era, na verdade, uma peça de tecnologia cujo propósito se perdeu nas dobras da história. O sentimento de desolação que envolve o local é amplificado pelo isolamento dos supervisores e trabalhadores que, após dedicarem anos de esforço sobre-humano, abandonaram o projeto repentinamente. Ao redor da trincheira, Barsante encontrou montes de entulho e pedras inacabadas, como se os homens tivessem fugido diante de algo perturbador. O olhar perdido dos marinheiros que traziam o granito do sul deve ter refletido o medo de um soberano cujo nome, Nebka ou talvez Baca, mal é sussurrado nas crônicas oficiais. É um silêncio que pesa, uma ausência de dados que impõe uma autoridade sombria sobre o lugar. Hoje em dia, o local permanece sob estrito controle militar. Não são permitidas câmeras, não são permitidos estudos modernos, não são permitidas perguntas. As únicas evidências que restam são fotografias granuladas em preto e branco de 1905, que mostram um local que parece mais uma escavação industrial avançada do que uma construção da Idade do Bronze. A negativa do governo em permitir análises com radares de solo apenas alimenta o mistério. O que se oculta realmente sob esse pavimento de granito? É possível que a câmara vazia fosse apenas um chamariz para proteger algo muito mais perturbador escondido nas camadas inferiores da rocha? O enigma de Zawiet el-Aryan permanece como uma cicatriz indecifrável no rosto do Egito, um lembrete de que nossa compreensão sobre seus construtores é, no melhor dos casos, fragmentada. A dor das famílias que perderam seus entes na construção desses poços colossais e o medo das testemunhas que viram selar um vazio perfeito desapareceu no tempo, mas a pedra permanece. O granito rosa continua ali, prendendo o calor do deserto em um abraço gelado, esperando que alguém decifre a paradoxo de sua existência. No entanto, nem todos os segredos da antiguidade permanecem ancorados ao solo do Planalto. Alguns, de forma assombrosa, viajaram através dos continentes, ocultos não sob toneladas de rocha, mas entre as fibras delicadas de um objeto que jamais deveria ter saído do Nilo. Seria então um desses antigos habitantes preservados, adquirido quase por acaso, que revelaria que os fios da história são tecidos com uma linguagem que a arqueologia ainda não termina de compreender. O livro de linho, A Jornada Impossível de Zagreb. Na distante estação de 1848, enquanto o eco das revoluções abalava os alicerces da velha Europa, um funcionário croata chamado Mihajlo Barec percorria as ruelas empoeiradas de Alexandria. Ele buscava um fragmento de eternidade para levar consigo ao norte. Não imaginava aquele homem, cuja curiosidade era tão vasta quanto sua ignorância sobre o que estava prestes a adquirir, que aquele souvenir exótico, uma figura silenciosa envolta nas bandagens do tempo, ocultava um enigma colossal, algo que desafiaria toda a lógica geográfica. Barec comprou a presença milenar, aquilo que um dia teve fôlego e agora era apenas um receptáculo de resinas e esquecimento, e a levou para seu lar em Zagreb. Ali, durante anos, a figura permaneceu em um canto sombrio, observando com suas órbitas vazias a vida cotidiana de uma família europeia, até que o destino dos desaparecidos reivindicou seu direito de ser lido. Foi apenas após a morte do funcionário
que os restos mortais foram entregues às mãos especialistas dos cronistas da antiguidade. Ao retirarem as camadas de tecido, depararam-se com um evento perturbador. O linho que envolvia a pele ressequida não era um tecido comum. Estava coberto por uma caligrafia indecifrável. Uma dança de caracteres negros que não pertenciam aos hieróglifos, nem a qualquer língua conhecida nas margens do Nilo. Após anos de análise sob a luz pálida dos museus, a verdade emergiu como um pesadelo para os historiadores tradicionais. Aquele tecido era o Liber Linteus Zagrabiensis, o texto mais extenso já descoberto na língua etrusca. Um livro litúrgico de uma civilização desaparecida na Itália, utilizado para envolver uma mulher no coração do Egito. Como era possível que um manual sagrado, redigido a milhares de quilômetros de distância, terminasse servindo de mortalha nas areias africanas? Imagine o toque desse linho ancestral, uma fibra que sobreviveu a milênios e que, ao ser desenrolada, revela as preces de um povo que os romanos tentaram apagar da face da terra. É um objeto assombroso, com mais de 3 metros de comprimento, dividido originalmente em 12 tiras. A tinta, apesar dos séculos e do horror do desmembramento do livro para transformá-lo em bandagens, conserva uma clareza fascinante. Ao mergulharmos em seu conteúdo, descobrimos um calendário ritual, um guia minucioso que dita os sacrifícios e as cerimônias devidas a deuses como Uni e Netuns. Não é um documento administrativo qualquer. É a alma de um povo. Uma relíquia de alta hierarquia espiritual que acabou tratada como simples material de descarte em uma oficina de embalsamamento alexandrina. Este achado desperta uma curiosidade pulsante sobre o isolamento e o medo dos estrangeiros em terras distantes. Os analistas do destino sugerem que a mulher envolta nessas letras alheias chamava-se Nessi Rensu, esposa de um alfaiate real. Não havia nela rastro de sangue etrusco, o que torna o mistério ainda mais inquietante. É perturbador imaginar os encarregados do ritual fúnebre, homens que não compreendiam o valor do que tinham nas mãos, cortando um livro sagrado estrangeiro para completar a tarefa diária. Para eles, o Liber Linteus era apenas linho de alta qualidade, uma mercadoria valiosa em um mercado onde a morte era a indústria principal. A fenda na lógica é absoluta. O registro mais importante de uma civilização europeia perdida não sobreviveu nos templos da Toscana, mas na escuridão de uma cova egípcia, protegido pelo clima implacável que mumifica tudo o que toca. O impacto aqui é inevitável. Estamos diante de uma peça indecifrável em grande parte do seu léxico, um testamento etrusco que nos fala de um além egípcio. As investigações sugerem que comunidades de mercenários ou comerciantes etruscos estabeleceram-se no delta do Nilo durante o período ptolemaico, trazendo consigo seus livros de linho, seus rituais e seus temores. Quando suas linhagens se extinguiram na solidão do deserto, seus pertences mais sagrados foram vendidos como sucata têxtil. É uma imagem melancólica. Os cânticos aos deuses do trovão e do mar, convertidos no sudário de uma mulher que jamais ouviu falar deles. O peso dessa perda cultural é colossal, compensado apenas pelo milagre de sua conservação. A estrutura do Liber Linteus revela uma organização do tempo fascinante. Os nomes dos meses e as divindades mencionadas nos permitem vislumbrar uma cosmogonia onde a ordem do céu devia refletir-se na terra mediante o sangue dos sacrifícios. É um enigma indecifrável como um objeto tão específico e de tal autoridade religiosa pôde ser ignorado por quem o usou como faixa. Talvez o medo do desconhecido, daquela escrita que parecia serpentear sobre a tela, tenha feito com que preferissem ocultá-la sob as camadas de resina,
selando um segredo que apenas a curiosidade moderna conseguiria desenterrar. A mulher de Zagreb não levava consigo apenas sua esperança de outra vida, mas o último suspiro de um mundo etrusco que se negava a desaparecer por completo. A análise dos dados históricos nos leva a entender que o linho, na Itália, teria se desintegrado em apenas algumas décadas, devido à umidade do solo europeu. Foi apenas a sede do deserto egípcio que atuou como um cofre de segurança, mantendo a integridade das fibras e a intensidade dos pigmentos. Estamos diante de um evento fascinante, onde a geografia brinca de confundir os cronistas. O Liber Linteus é um pesadelo para as cronologias lineares. Um lembrete de que o mundo antigo estava muito mais interconectado do que ousamos admitir em nossas salas de conferência. O olhar perdido daqueles que envolveram Nessi Rensu não pôde ver que estavam salvando, sem querer, a voz de uma nação inteira. Hoje, ao observar os fragmentos na vitrine do museu, o espectador não pode evitar o frio cortante da história que nos escapa entre os dedos. Cada palavra etrusca gravada nesse linho é um grito silencioso que viajou pelo tempo e pelo espaço. Dos altares de mármore da Itália às profundezas das areias do Egito, para terminar no coração dos Balcãs. É uma jornada impossível, um enigma que segue desafiando os melhores linguistas do mundo, que tentam arrancar o significado de frases que foram escritas para serem lidas pelos deuses, e não pelos homens. Mas se o destino de um livro de linho nos parece assombroso, ele empalidece diante da sofisticação daqueles que não apenas escreviam sobre telas, mas manipulavam a própria estrutura da realidade para criar cores que não existiam na natureza. Os egípcios não apenas envolviam seus mistérios em linho, eles os tingiam com uma substância que hoje, sob a luz do presente, revela propriedades que beiram o sobrenatural. Essa mesma busca pela perfeição levou os artesãos do Nilo a desenvolver uma alquimia da cor que transformaria seus templos em espelhos do céu. Um azul tão profundo e eterno que parece conter a essência mesma da divindade. O azul eterno, a alquimia dos deuses. O que desafia a química moderna e abala os alicerces da cronologia tecnológica não é uma invenção da era espacial, mas um composto que vibra em uma frequência que o olho humano mal consegue compreender. Imagine-se diante das colossais colunas de um templo que suportou o peso de 4 milênios. O sol implacável castiga a pedra, mas há algo que se recusa a desbotar. Um matiz de azul tão profundo e vibrante que parece ter sido arrancado do centro de uma estrela jovem. Este é o azul egípcio, o primeiro pigmento sintético da humanidade. Uma anomalia fascinante que revela que os antigos habitantes do Nilo não eram apenas construtores de monumentos, mas mestres de uma alquimia indecifrável que operava em nível molecular. Em um mundo onde as cores eram extraídas da terra, ocres da argila, amarelos do arsênico, negros da fuligem, o azul era um pesadelo para os artesãos. O lápis lazuli, a pedra sagrada cujo tom imitava o céu noturno, precisava ser trazido em caravanas exaustivas das montanhas distantes do atual Afeganistão, tornando-se um luxo colossal que apenas os faraós podiam ostentar. Diante dessa carência, surgiu um enigma. Como uma civilização da Idade do Bronze pôde criar do nada um pigmento que hoje exige laboratórios de alta precisão? A resposta nos mergulha em um processo perturbadoramente avançado para seu tempo. Os artesãos não apenas misturaram tintas, eles realizaram uma síntese química que desafia a lógica do que consideramos primitivo. A criação deste azul eterno começava no calor asfixiante das oficinas reais. Os alquimistas do faraó coletavam areia de sílica, cal e um fundente como o natrão, aquele sal amargo que o deserto exala em seus leitos secos. A essa mistura adicionavam cobre,
muitas vezes recuperado de restos da fundição de ferramentas, ou trazido em expedições militares ao Sinai. O verdadeiro segredo, o mistério que ainda hoje assombra especialistas em termodinâmica, residia no fogo. Para que a reação química ocorresse, a mistura devia ser aquecida em fornos especializados a uma temperatura exata, situada entre 850 graus Celsius e 1000 graus Celsius durante várias horas. Aqui é onde o relato se torna inquietante. Um único grau abaixo da temperatura crítica e o composto resultava em um pó inútil e acinzentado. Um único grau acima e o material se transformava em um cristal marrom vítreo, uma massa informe sem beleza alguma. Os egípcios não tinham termômetros digitais, não possuíam sensores de infravermelho nem reguladores de gás. No entanto, mantinham essa janela de calor perfeita, observando a cor das chamas e sentindo o pulso do ar quente contra a pele curtida. É um evento assombroso pensar em milhares de operários mantendo um fogo constante e uniforme para produzir toneladas de um pigmento, que tecnicamente é um silicato de cálcio e cobre, CaC-UeC e 4O10. Mas o mistério não termina na sua fabricação. No século XXI, a ciência moderna descobriu uma propriedade perturbadora neste pigmento que os antigos sacerdotes talvez já intuíssem. Ao ser exposto à luz visível, o azul egípcio exibe uma luminescência extrema no espectro infravermelho próximo. Não é um simples reflexo. É como se a própria pedra tivesse a capacidade de absorver a energia do Sol e reemiti-la em uma frequência invisível ao olho humano, mas detectável por sensores de vanguarda. Imagine a cena. Um templo mergulhado na escuridão total que, sob o equipamento adequado, brilha com uma intensidade fantasmagórica, como se estivesse carregado de uma energia elétrica latente. Esse achado disparou a curiosidade de cientistas contemporâneos, que agora estudam este pigmento milenar para aplicações em telecomunicações, tintas de segurança e biomedicina de alta resolução. O azul egípcio não era apenas um adorno, era uma declaração de autoridade divina. Era aplicado nas estátuas dos deuses para conferir-lhes o sopro da eternidade e nos tetos das tumbas para simular a abóbada celeste que o espírito do monarca deveria percorrer. Ao tocar as paredes pintadas com este material, sente-se uma textura granulada, quase cristalina. É uma pedra artificial criada para durar mais que a carne, mais que o próprio império. Este pigmento é um lembrete colossal de que os egípcios não se limitavam a observar a natureza, mas a obrigavam a revelar seus segredos por meio de uma ciência que hoje apenas começamos a redescobrir. À medida que o Império Romano estendeu suas garras sobre o Vale do Nilo, o monopólio estatal sobre a receita do azul egípcio começou a ruir. A complexidade de sua produção, que exigia uma logística industrial massiva e um conhecimento transmitido oralmente nos guildas de artesãos, tornou-se custosa demais. No crepúsculo da antiguidade, o segredo se perdeu. A receita do azul eterno desapareceu entre a fumaça das bibliotecas queimadas e o esquecimento das dinastias, deixando os artistas da Idade Média com azuis medíocres que escureciam com o tempo. Foram necessários quase 2000 anos para que químicos modernos, após analisarem restos de pinturas em templos abandonados, compreendessem que os antigos haviam alcançado o que nós mal começávamos a sonhar: a manipulação da matéria em escala molecular. É inquietante pensar em quantos outros segredos desta magnitude permanecem ocultos sob as camadas de fuligem e areia. O azul egípcio é a prova física de que a magia, no mundo antigo, não passava de uma forma de ciência tão avançada que hoje nos parece um milagre. Cada vez que observamos o brilho indecifrável de um amuleto de faiança ou a borda de um sarcófago real, estamos vendo o resultado de um pesadelo de precisão técnica que se recusa a morrer. O azul não desbota, não sofre erosão.
não se rende ao passar dos séculos. Permanece como uma testemunha muda de uma era onde os homens falavam com os elementos e estes respondiam com a cor dos deuses. No entanto, essa busca pela perfeição e o domínio sobre o material não pararam nas cores. Se os egípcios foram capazes de sintetizar um cristal líquido para decorar suas tumbas, que outros artefatos de uma tecnologia impossível deixaram para trás, existe um objeto, resgatado das profundezas de uma tumba da primeira dinastia, cuja forma deixou os especialistas sem palavras. Não é um pigmento, nem uma joia. É uma peça de xisto cuja geometria parece gritar um propósito mecânico que a história oficial se recusa a reconhecer. Essa anomalia, uma peça de pedra negra polida até limites sobre-humanos, obriga-nos a questionar se a roda foi realmente a maior invenção da antiguidade, ou se houve algo mais, algo muito mais complexo, que foi enterrado junto a um príncipe que levou seus segredos para o silêncio eterno. O disco de Sabu, uma anomalia na pedra. Imagine que seus dedos tocam o xisto frio e quebradiço de um objeto que, pelas leis da história que nos ensinaram, simplesmente não deveria existir. Você se encontra na penumbra de uma tumba escavada nas areias de Saqqara, onde o pó de 5 milênios adere à pele e o ar espesso parece carregar o eco de uma tecnologia esquecida. Em janeiro de 1936, o arqueólogo Walter Bryan Emery, um homem acostumado a achados convencionais, deparou-se com uma anomalia que dispararia a curiosidade dos cronistas do inexplicável para sempre. Enquanto limpava os escombros da morada eterna do príncipe Sabu, um alto funcionário da primeira dinastia, seus olhos pousaram sobre uma peça que rompia toda a lógica temporal. Um disco de pedra negra, polido com uma maestria perturbadora, que lembrava mais uma peça de engenharia aeroespacial do que um utensílio do amanhecer da civilização. Este objeto, conhecido hoje como o disco de Sabu, é um enigma colossal de cerca de 61 centímetros de diâmetro. Sua forma é assombrosa. Um prato circular de xisto metaciltoso, com 3 lóbulos delgados e curvos, que se dobram para dentro, convergindo em um eixo central oco. A precisão de sua simetria é fascinante. As bordas são tão finas que parecem desafiar a fragilidade do material. O xisto é uma pedra metamórfica traiçoeira, propensa a descascar e quebrar diante do menor erro de pressão. Esculpir uma geometria tão complexa e delicada em um material tão quebradiço é um pesadelo técnico que, mesmo com ferramentas modernas, exigiria uma paciência e uma destreza de autoridade absoluta. No entanto, o príncipe Sabu foi entregue ao descanso eterno com esta peça há mais de 5.000 anos, em uma época em que, oficialmente, os egípcios dispunham apenas de cinzéis de cobre e martelos de pedra. O mistério se torna mais denso quando analisamos o contexto tecnológico da época. Segundo os anais oficiais, a roda não chegaria ao Egito até séculos depois, trazida pelos invasores Hyksos. Então, como é possível que um povo que ainda não utilizava a roda fosse capaz de conceber e fabricar um objeto cuja aerodinâmica sugere um conhecimento profundo da mecânica rotacional? O impacto aqui é necessário. Estamos diante de um paradoxo indecifrável. Ao observar o disco, a mente humana salta imediatamente para analogias contemporâneas. Parece um propulsor, uma hélice, o componente de uma turbina ou um misturador industrial de alta eficiência. A forma dos lóbulos foi projetada para deslocar fluidos, para gerar um vórtice, para interagir com o ar ou a água de uma maneira que só compreendemos após a Revolução Industrial. Os defensores da arqueologia tradicional, em uma tentativa de desativar o choque desta anomalia, classificaram o disco como um simples recipiente ritual ou um suporte para uma lâmpada de óleo. Mas esta explicação soa insuficiente, quase ingênua.
Se fosse uma tigela, seu design seria absurdamente ineficiente. Os lóbulos dobrados para o centro tornariam quase impossível despejar ou conter líquidos de forma prática. Se fosse um suporte, por que dotá-lo de uma complexidade mecânica tão extrema? O olhar perdido dos especialistas diante da peça no Museu do Cairo revela o desconforto que este objeto gera. Ele não se encaixa. É um erro na matriz da história oficial. Um fragmento de uma ciência que talvez tenha atingido um pico de sofisticação antes que o grande dilúvio ou o colapso das eras apagasse os rastros de suas máquinas. Analisemos o processo de sua criação, um verdadeiro pesadelo de alvenaria. Para fazer com que o xisto adote essas curvas sem se fraturar, os artesãos não poderiam usar força bruta. Especula-se sobre o uso de tornos de alta velocidade ou processos de abrasão controlada com areia de quartzo que hoje nos parecem indecifráveis pela sua perfeição. A peça é tão equilibrada que, se fosse colocada sobre um eixo, giraria com uma vibração mínima, uma característica fundamental para qualquer componente mecânico de alta rotação. Este nível de equilíbrio não é acidental. É o resultado de um cálculo técnico que sugere que o disco de Sabu não era um adorno, mas uma parte funcional de algo muito maior. Algo colossal que não sobreviveu ao passar dos séculos. O destino daqueles desaparecidos construtores permanece envolto em sombras. Seria o príncipe Sabu um colecionador de relíquias de uma era ainda mais antiga? Ou o disco representava o ápice de uma casta de engenheiros que operava em segredo sob as ordens dos primeiros faraós? Alguns engenheiros modernos, fascinados pela peça, criaram réplicas exatas e as submeteram a testes de dinâmica de fluidos. Os resultados são inquietantes. O disco é um propulsor magnífico, capaz de misturar substâncias com uma eficácia que rivaliza com as hélices modernas. O paradoxo torna-se insuportável. Estamos diante de um objeto que parece gritar seu propósito mecânico do fundo de uma tumba de pedra, enquanto os historiadores insistem em chamá-lo de arte decorativa. O horror do evento reside na possibilidade de termos subestimado drasticamente as capacidades dos nossos ancestrais. Talvez não fossem simples camponeses que arrastavam pedras, mas herdeiros de uma tradição científica que compreendia as leis do movimento e da energia muito antes do que os registros oficiais ousam admitir. O disco de Sabu é um lembrete perturbador de que o passado não é uma linha reta de progresso, mas um oceano de mistérios, onde ilhas de tecnologia avançada emergem e desaparecem sem deixar mais rastro do que uma pedra negra polida em um poço de areia. Cada vez que tentamos rotular este objeto com uma função ritual, estamos ignorando a evidência física que repousa diante dos nossos olhos. Uma geometria que nasceu para girar, para trabalhar, para ser parte de um mecanismo que hoje só podemos imaginar em nossos pesadelos mais audazes. A tumba do príncipe Sabu não revelou mais peças como esta, o que sugere que se tratava de uma relíquia de autoridade extrema. Um objeto único que talvez simbolizasse o controle do monarca sobre as forças invisíveis do movimento. À medida que o tempo corroeu a memória da primeira dinastia, o disco ficou sepultado, esperando que uma humanidade com tecnologia suficiente para reconhecê-lo voltasse a trazê-lo à luz. E agora que o temos, nos recusamos a aceitar o que ele nos diz sobre nossa própria ignorância. O disco segue ali, silente em sua vitrina, uma anomalia fascinante que desafia cada livro didático, cada teoria e cada certeza que acreditamos possuir sobre as origens da civilização. Mas o engenho dos antigos egípcios, para manipular os elementos e submetê-los à sua vontade técnica, não se limitava à pedra e suas formas mecânicas. Se o disco de Sabu nos fala de uma física rotacional incompreendida, existem outros cantos do Império onde o domínio dos materiais alcançou níveis de uma sofisticação industrial
ainda mais pragmática e colossal. Enquanto em Saqqara a pedra se dobrava como se fosse cera, em outras necrópolis, os engenheiros do faraó estavam projetando artérias metálicas que percorriam as profundezas de seus templos, demonstrando que sua sede de controle sobre a natureza não tinha limites conhecidos. Essa mesma maestria que permitiu esculpir o disco proibido manifestou-se séculos depois em uma infraestrutura invisível. Uma rede de condutos que desafiava a corrosão e o tempo, transportando os fluidos sagrados através de um labirinto de cobre que hoje, ao ser descoberto, nos obriga a repensar tudo o que acreditávamos saber sobre a engenharia dos deuses. As artérias de cobre do faraó Sahuri. Nas profundezas da necrópole de Abzir, onde o vento do deserto arrasta o pó de impérios esquecidos e o sol calcina os restos de pirâmides menos afortunadas que as de Gizé, aguarda um testemunho de uma engenharia que a história oficial prefere ignorar. Aqui, em uma paisagem dominada pela solidão e pela pedra esfacelada, o faraó Sahuri, o segundo monarca da quinta dinastia, ordenou a construção de um complexo funerário que ocultava em suas entranhas uma rede de infraestrutura assombrosa. Não se tratava apenas de erguer blocos em direção ao céu. O objetivo era dominar o subsolo através de um sistema de artérias metálicas que desafia tudo o que críamos saber sobre a capacidade técnica do Império Antigo. É um enigma colossal, um mistério que nos obriga a questionar como uma civilização de 4.500 anos atrás pôde conceber uma rede hidráulica de tamanha sofisticação. Ao caminhar hoje pelas ruínas do templo mortuário de Sahuré, o observador vê apenas um labirinto de colunas de granito em forma de palma e blocos de calcário erodidos. Mas, sob este pavimento de pedra, os arqueólogos descobriram algo perturbador para a cronologia tradicional: uma rede de tubulações de cobre puro que se estendia por mais de 400 metros lineares. Não eram simples canais escavados no barro, nem valas rudimentares reforçadas com tijolos. Era um encanamento metálico especializado, projetado com uma precisão técnica que o mundo só voltaria a ver milênios depois. O toque frio do metal, oculto por séculos sob toneladas de alvenaria, revela uma ambição técnica indecifrável que buscava controlar o fluxo dos líquidos sagrados com uma eficiência quase industrial. A logística necessária para executar este projeto é simplesmente fascinante. O cobre, na Idade do Bronze, era um bem de autoridade econômica e ritual absoluta, comparável ao valor do ouro em eras posteriores. Para fabricar esses tubos, os metalúrgicos do faraó tiveram que martelar lâminas finas de cobre até que ganhassem uma forma cilíndrica perfeita. As seções eram unidas por juntas sobrepostas, seladas com soldas à base de chumbo ou resinas incrivelmente resistentes. A extensão total da rede implica que toneladas deste metal precioso foram extraídas das perigosas minas da Península do Sinai, transportadas pelo Mar Vermelho e processadas em fornos de alta temperatura antes de serem instaladas no coração de Abusir. O destino dos desaparecidos mineradores e artesãos permanece nas sombras, mas sua obra continua ali. Um pesadelo para quem tenta simplificar o passado. A complexidade técnica do sistema de Sahuri não se limitava aos tubos. O projeto estava integrado de maneira orgânica à própria arquitetura do templo. Os engenheiros esculpiram canais profundos nos alicerces de calcário para abrigar o metal, garantindo que as inclinações fossem exatas para permitir o fluxo por gravidade. Mas o mais inquietante é o uso de bacias de coleta feitas de basalto sólido, uma das pedras mais duras e difíceis de trabalhar que existem. Essas bacias foram perfuradas com orifícios de drenagem que se alinhavam milimetricamente com as entradas das tubulações de cobre. Esta interface entre o metal e a pedra vulcânica
mostra uma compreensão da hidráulica e da compatibilidade de materiais que beira o impossível. O eco da água ou dos fluidos rituais, correndo por essas artérias invisíveis, deve ter sido o pulsar oculto deste monumento à eternidade. Qual era o propósito de tamanha demonstração de tecnologia colossal? A arqueologia oficial sugere que o sistema servia para escoar a água da chuva das varandas do templo, evitando danos aos alicerces. No entanto, em um deserto onde as chuvas são eventos raros e esporádicos, construir 400 metros de tubulação de cobre parece uma desproporção assombrosa. Surge, então, uma teoria mais perturbadora e fascinante. O sistema era destinado à gestão de fluidos em cerimônias de purificação em massa. Os rituais que cercavam o destino dos desaparecidos reis exigiam a presença constante da água sagrada. E Sahuri não poupou recursos para garantir que sua morada eterna funcionasse com a precisão de um relógio mecânico. Era uma infraestrutura projetada para a eternidade, uma ponte indecifrável entre a necessidade física da construção e as demandas espirituais dos deuses. O mistério de Abusir torna-se mais denso ao observarmos o que ocorreu após Sahuri. Nas dinastias seguintes, este nível de sofisticação no encanamento metálico parece ter desaparecido. Os construtores retornaram a métodos mais simples, utilizando canais de pedra ou tubos de cerâmica. É um evento inquietante que se repete na história do Egito. Um pico de tecnologia colossal que surge aparentemente do nada e depois some, como se o conhecimento tivesse sido retirado ou o grupo de mestres encanadores tivesse se extinguido em um evento de isolamento intelectual. A rede de cobre de Sahuri permanece como uma anomalia solitária, um rastro de uma ciência aplicada que dominava os metais com uma autoridade que hoje só podemos reconstruir através de fragmentos oxidados e canais vazios. A análise dos dados históricos nos obriga a olhar além da superfície. As pesquisas químicas realizadas nos restos de cobre revelaram uma pureza extraordinária, o que explica por que o metal não se desintegrou completamente após milênios sob a areia. Este alto grau de refinamento sugere que os antigos egípcios possuíam laboratórios de metalurgia onde se experimentava a purificação dos elementos químicos. É uma imagem perturbadora. Homens envoltos na fumaça dos cadinhos, manipulando o cobre fundido para criar as veias de um templo que deveria durar para sempre. O horror do evento reside no esquecimento, em como uma civilização capaz de tal façanha pôde ver seu conhecimento escorrer pelos dedos do tempo até se tornar lenda. Hoje, ao percorrer os corredores de Abusir, o silêncio é absoluto. Mas se prestarmos atenção, podemos imaginar o sussurro da água deslizando pelos condutos de metal sob nossos pés. Uma sinfonia hidráulica que acompanhava as orações dos sacerdotes. O sistema de Sahuri é um enigma que nos lembra que as pirâmides não eram apenas montanhas de pedra. Eram estruturas vivas, dotadas de sistemas internos tão complexos quanto os de um organismo biológico. Foi uma era de ambição indecifrável, onde o domínio sobre o cobre e o basalto era apenas o princípio de uma busca incansável pela perfeição técnica e ritual. Entretanto, apesar de toda a durabilidade do cobre e da dureza do basalto, até as redes mais sofisticadas sucumbem ao peso dos séculos e à ambição dos saqueadores. O destino das obras de Sahuru foi o abandono. Enquanto isso, em outros cantos do Egito, a luta para preservar a glória dos reis tomava formas ainda mais extravagantes e preciosas. Nas terras pantanosas do delta, onde a umidade devora a pedra e o tempo torna-se um inimigo implacável, outros monarcas buscaram a eternidade não no cobre, mas em um metal muito mais raro. Um metal que brilha com a palidez da lua e que guardava em seu interior o segredo de uma dinastia
que se recusava a morrer. Essa busca pela imortalidade nos transporta das areias secas de Abusir para um reino de sombras e prata, onde um tesouro oculto desafiou os elementos e a guerra para nos revelar o rosto de um monarca que preferiu o brilho frio do que é escasso ao resplendor comum do ouro. O monarca de prata, o tesouro de Tanis. No ano em que o mundo ardia sob o início de uma guerra que ameaçaria apagar a memória das nações, 1939, um arqueólogo francês chamado Pierre Montet encontrava-se afundado no lodo e na umidade do delta do Nilo, em um lugar conhecido como Tanis. Enquanto o horizonte da Europa se cobria com as nuvens negras do conflito, Montet rompeu o silêncio de séculos ao atravessar as paredes de calcário de uma câmara que o tempo e os saqueadores haviam esquecido. Não buscava a glória fácil das areias secas do sul. Buscava respostas em um terreno onde a umidade devora a história e o esquecimento é a norma. O que encontrou atrás daqueles muros foi um evento perturbador para a cronologia oficial. Um sepultamento real que permanecera completamente intacto. Um santuário de metal e sombra que desafiava o destino dos desaparecidos com um brilho pálido e gélido. Dentro da câmara, diante dos olhos assombrados dos escavadores, não descansava o ouro reluzente que costuma ser associado aos faraós das grandes pirâmides. Em seu lugar, o centro do aposento era ocupado por um sarcófago de uma beleza inquietante, esculpido inteiramente em prata sólida. Este objeto, o caixão do faraó Psusenes I, é uma anomalia arqueológica de autoridade absoluta. Devemos compreender que, na mentalidade do Antigo Egito, a prata era um recurso de escassez colossal, muito mais valiosa e difícil de obter do que o ouro que brotava das minas do deserto oriental. A prata, para aqueles homens, não era um simples metal decorativo. Era a própria matéria dos ossos dos deuses, um elemento de brilho lunar que conectava o monarca às forças invisíveis do firmamento. A logística para reunir tal quantidade deste metal precioso durante a 21ª dinastia é um mistério fascinante. A prata precisava ser importada através de redes comerciais exaustivas, vinda das montanhas da Anatólia ou das remotas costas da Península Ibérica, cruzando mares perigosos e fronteiras em constante conflito. Ver tamanha demonstração de riqueza em uma época que os historiadores costumam classificar como um período de declínio é um paradoxo indecifrável. Psusenes I, um rei que governou das sombras do delta, conseguiu acumular um tesouro que, em termos de valor material puro da época, poderia ter superado o do próprio Tutankhamon. O caixão, com sua cabeça de falcão representando o deus Sopdu, é uma peça de uma finura assombrosa, com gravados intrincados que resistiram à corrosão de 3 milênios em um dos ambientes mais hostis do Egito. O horror do evento que Montet descobriu ao abrir este receptáculo lunar foi a constatação de que a riqueza nem sempre garante a paz eterna da carne. Devido à umidade implacável do delta, grande parte do que restava da presença silente do monarca havia se transformado em um lodo escuro, fundindo-se aos amuletos de ouro e lápis-lazuli que adornavam o que um dia foram suas extremidades. No entanto, protegida pelo metal precioso, emergiu a máscara fúnebre, um rosto de ouro sólido, de uma expressão severa e eterna, que parecia observar o colapso do mundo moderno com uma indiferença perturbadora. Aquela máscara, com seus olhos de pasta vítrea, era o último baluarte contra o esquecimento em uma terra onde a água tudo reclama. O mistério de Tanis não para no brilho de seus metais. A própria tumba é um pesadelo de engenharia de reciclagem. Pierre Montet descobriu que o sarcófago exterior de granito, que protegia o caixão de prata, não havia sido fabricado para Psusenes I,
mas pertencera originalmente a Meremptah, o filho de Ramsés II. Esta prática de reutilizar monumentos antigos não era um sinal de pobreza, mas uma tática de sobrevivência ritual. Ao habitar a pedra de seus ancestrais mais poderosos, os reis da 21ª dinastia buscavam herdar sua autoridade e sua proteção mágica. Era uma união perturbadora entre o passado glorioso e o presente incerto. Uma tentativa colossal de ancorar-se à eternidade através do roubo sagrado. A análise dos dados históricos nos obriga a perguntar por que este achado, que deveria ter ofuscado qualquer outra descoberta do século XX, permanece em uma relativa penumbra na cultura popular. A resposta é um mistério da coincidência temporal. No dia em que Montet anunciou ao mundo a abertura do sarcófago de prata, as tropas alemãs cruzaram a fronteira da Polônia. O início do pesadelo global enterrou as notícias de Tanis sob as manchetes de sangue e chumbo. O monarca de prata foi descoberto no momento exato em que a humanidade estava ocupada demais, se destruindo para se maravilhar diante do destino de um rei morto há 3.000 anos. Mas para os estudiosos do inexplicável, Tanis oferece uma visão assombrosa da resiliência técnica. O sistema de drenagem e a construção da câmara em blocos de calcário de alta densidade foram os únicos fatores que impediram que a tumba fosse inundada por completo, mantendo o tesouro de prata a salvo da dissolução química. A análise dos metais revelou que os joalheiros reais de Suzenes possuíam técnicas de refinamento de uma precisão fascinante, capazes de eliminar rastros de chumbo para alcançar uma pureza que hoje só se atinge com processos industriais avançados. Eram mestres da matéria, homens que falavam com o fogo para transformar o mineral importado no sudário de um deus vivo. O isolamento destas tumbas no lodo do delta, longe dos caminhos turísticos habituais, acrescenta uma camada de inquietação ao relato. Ao caminhar hoje pelas ruínas de Tanis, entre os restos de colossos quebrados e estelas derrubadas, o observador sente o peso de um império que afundou, não pela falta de riqueza, mas pela mudança do curso das águas do Nilo. Suzenes I descansou em seu caixão lunar enquanto sua capital se transformava em um pântano, um evento assombroso que nos lembra que até o metal mais precioso é vulnerável aos caprichos da terra. O olhar perdido das estátuas que ainda emergem do barro parece buscar um passado que já não existe. Uma era onde a prata era mais que um metal. Era a garantia de que a alma não se perderia na escuridão do submundo. Este monarca, envolto em sua pele de prata, é o lembrete físico de que o Antigo Egito sempre guardava um segredo a mais sob a manga. Uma anomalia que rompia com as expectativas dos arqueólogos. A riqueza de Tanis é um enigma indecifrável que nos obriga a reconsiderar o que acreditamos saber sobre o poder e a decadência. Pisuzenes. Primeiro não foi um rei mendigo, mas um alquimista da política e do ritual. Alguém que compreendeu que, para sobreviver ao esquecimento absoluto do Delta, precisava dos ossos dos deuses. Sua tumba é um pesadelo de luxo em meio à desolação. Um grito de autoridade que ecoa de um sarcófago de falcão rumo ao vazio da história. No entanto, apesar de toda a opulência da prata e do ouro, o corpo humano sempre foi o elo mais fraco na corrente da eternidade. Os faraós podiam cercar-se de metais que não oxidam, mas não podiam escapar da dor, da doença e do desgaste da vida física. No mesmo Egito onde se fundiam toneladas de prata para os mortos, desenvolviam-se em segredo ungüentos e substâncias destinadas a acalmar os tormentos dos vivos. Fórmulas que buscavam o esquecimento da dor através de uma ciência tão perturbadora quanto o próprio embalsamamento. Foi na grande cidade de Mênfis que a busca pela tranquilidade mental e física levou os médicos do faraó a descobrir as propriedades de uma pedra que,
ao ser misturada com os ácidos da terra, prometia o silêncio dos nervos. Aquela pedra, hoje perdida na confusão dos séculos, era o primeiro passo para uma anestesia que a humanidade levaria milênios para recuperar. Um segredo guardado nos laboratórios dos templos que buscava, tal como a prata de Psuzenes, dar ao homem o controle absoluto sobre seu próprio destino. O conhecimento é uma carga que poucos se atrevem a sustentar. Se você sente o frio cortante destas verdades proibidas, deixe seu rastro nos comentários e inscreva-se para não se perder na penumbra. Só assim garantiremos que estas crônicas não voltem a ser sepultadas pelo esquecimento. Continuemos. O unguento de Mênfis e o esquecimento da dor, o que não deveria ter sido acalmado, segundo as crônicas do sofrimento humano, encontrou um alívio inexplicável no coração da capital mais antiga do Nilo. Questionar a lógica da evolução técnica nos obriga a encarar uma fenda perturbadora. Como é possível que uma civilização da Idade do Bronze possuísse um domínio sobre a química do sistema nervoso que a humanidade moderna só recuperaria após séculos de trevas? A história oficial nos narra um passado de agonia, de membros ceifados ao calor de uma fogueira e de gritos abafados no pó do deserto. No entanto, nas sombras das casas da vida, os antigos cronistas da carne operavam sob um paradigma distinto. Onde o enigma da pedra se fundia com a necessidade de silenciar o tormento do que um dia foi vida. Imagine que você está em uma das salas mais profundas de um templo em Mênfis. O ar está carregado com o cheiro azedo e pungente do vinagre fermentado e o pó mineral que flutua na penumbra, iluminada apenas pelo reflexo do sol sobre o basalto polido. Não há gritos. Ouve-se apenas o ranger rítmico do granito contra o calcário no almofariz. Um som constante que parece marcar o pulso de uma cerimônia indecifrável. O praticante, um alto cargo da hierarquia dos Sunu, não carrega amuletos de proteção, mas ferramentas de uma precisão assombrosa. Sobre a pele daquele cujo destino parece ligado à intervenção iminente, aplica-se uma pasta borbulhante, uma mistura que sibila ao contato com a carne, provocando um frio cortante que não vem da montanha, mas de uma alquimia fascinante que desafia os sentidos. Este evento perturbador nos remete à chamada Pedra de Mênfis, ou Lápis Menfíticus, segundo os registros que o cronista Plínio, o Velho, resgatou de tradições muito mais antigas. Este mineral possuía a propriedade colossal de gerar uma insensibilidade total na zona aplicada. Não estamos diante de um mito comum. Estamos diante de uma aplicação técnica da geologia sobre a biologia. A análise dos dados nos indica que esta pedra, uma variedade específica de mármore ou calcário, extraída das jazidas próximas à capital, era triturada até se tornar um pó finíssimo. Ao entrar em contato com o vinagre, o ácido acético da antiguidade, desencadeava-se uma reação química indecifrável para o leigo, mas de autoridade absoluta para o cirurgião real. A ciência por trás deste enigma é, em essência, uma síntese de carbonatos. Quando o carbonato de cálcio da pedra encontra o ácido, ocorre uma liberação imediata de dióxido de carbono em forma de efervescência. O horror do evento que envolvia a ferida aberta era mitigado por um fenômeno físico fascinante. A reação é endotérmica. O frio extremo gerado pelo sibilado químico, unido à possível absorção de certos alcaloides minerais, criava um bloqueio sensorial. Isso permitia que o bronze e o sílex realizassem seu trabalho em um silêncio absoluto. O destino daqueles sob o fio dessas ferramentas já não era marcado pelo trauma do espasmo, mas pela calma de uma anestesia que a lógica moderna situaria milhares de anos depois. É inquietante considerar o nível de especialização destes homens. Os Sunu não eram meros curiosos.
Eram membros de instituições de um prestígio colossal que compreendiam que a dor não era um castigo divino, mas um obstáculo técnico. Nos papiros que sobreviveram à voracidade do tempo, como o de Edwin Smith, descrevem-se casos com uma frieza técnica que dispara a curiosidade. Fraturas de crânio, feridas profundas na coluna, lesões que exigiam imobilidade total. Sem o unguento de Mêmfis, estas intervenções teriam sido um pesadelo impossível de executar. O paradoxo reside no fato de que, enquanto outras culturas da época recorriam à força bruta de 10 homens para segurar um sofredor, em Mêmfis recorria-se à sabedoria dos elementos. O uso desta pedra é um enigma que se estende à própria logística do império. Existiam rotas comerciais dedicadas exclusivamente ao transporte destes minerais específicos, classificados por sua pureza e capacidade de reação. A autoridade dos sacerdotes de Sekhmet, a deusa da cura e da destruição, zelava para que a receita não caísse em mãos inexperientes. Cada mistura era um ato de fé na matéria. Imagine o olhar perdido dos aprendizes ao observar como a pedra sólida se dissolvia no líquido para conceder o esquecimento da dor. Para eles, não era química, era o controle total sobre a essência da vida. No entanto, o destino desta ciência foi tão sombrio quanto as criptas onde nasceu. Com a chegada de novas potências e o desmoronamento das antigas casas da vida, o segredo da Pedra de Mêmfis tornou-se indecifrável. Os textos fragmentaram-se, os depósitos minerais esgotaram-se ou foram esquecidos, e a humanidade entrou em uma longa noite de sofrimento, onde a cirurgia voltou a ser sinônimo de tortura. É fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador pensar em quantos conhecimentos deste calibre se perderam entre as dunas. A Pedra de Mêmfis é apenas um fragmento de uma tecnologia da carne que os antigos dominavam com uma naturalidade que hoje nos parece assombrosa. Ao analisar os restos do desaparecido esplendor de Mêmfis, os arqueólogos encontram almofarizes com traços de carbonatos que não deveriam estar ali, se não fosse por uma indústria dedicada ao alívio da condição humana. Este evento nos obriga a olhar o passado com uma humildade renovada. Não eram seres primitivos esperando o acaso. Eram mestres de um pesadelo químico controlado, arquitetos do bem-estar que compreendiam que, para construir a eternidade em pedra, primeiro deviam assegurar a estabilidade da vida no presente. A Pedra de Mêmfis permanece como um lembrete colossal de que, nas margens do Nilo, até a dor podia ser domada pelo engenho. Mas se o domínio sobre a dor e a carne representava o ápice de sua ciência aplicada ao homem, existiam outros mistérios nos templos que não buscavam o silêncio dos nervos, mas a conquista da própria escuridão. Enquanto em Mêmfis buscava-se o esquecimento do que um dia foi carne, em outros santuários, muito mais ao sul, gravavam-se na pedra visões de um resplendor que não deveria ter existido. Nas profundezas dos muros, onde o ar mal chega e a luz do sol é uma lembrança distante, os antigos deixaram prova de um enigma que ainda hoje faz vibrar os alicerces da nossa compreensão sobre a energia. Para encontrar a origem desse brilho proibido, devemos abandonar as clínicas do Sunu e descer às criptas onde a serpente e o lótus se entrelaçam em um abraço que parece gerar sua própria luminescência. O segredo que aguarda em Dendera é, talvez, o maior paradoxo de todos. Um que nos obriga a perguntar se a verdadeira luz do Egito vinha do sol ou de algo muito mais inquietante oculto em seus corredores. O conhecimento é um fardo que poucos ousam sustentar. Se você sente o frio cortante destas verdades proibidas, deixe seu rastro nos comentários e inscreva-se para não se perder na penumbra. Só assim garantiremos que estas crônicas não voltem a ser sepultadas pelo esquecimento.
continuemos. O resplendor oculto nas criptas de Dendera, nos corredores selados do templo da deusa Hathor, onde o ar se torna denso e o silêncio parece ter cristalizado ao longo dos milênios, aguarda um enigma que desafia a história oficial e desafia as próprias leis da cronologia tecnológica. Imagine-se descendo por uma fenda quase invisível no chão de pedra, um acesso proibido para os leigos que conduz às entranhas da terra. Aqui, a frieza cortante da montanha de calcário envolve você, enquanto seus dedos tocam muros cobertos de um relevo tão fino que parece ter sido executado sob uma iluminação perfeita. Uma luz que não deveria ter existido na escuridão absoluta destas criptas subterrâneas. Estamos em Dendera, o santuário da alegria e da beleza. Mas em seu subsolo, o que encontramos é um pesadelo para os egiptólogos tradicionais. O rastro de um brilho proibido. Ao nos internarmos nestas câmaras secretas, cuja atmosfera social na antiguidade era reservada exclusivamente à alta hierarquia do sacerdócio, deparamo-nos com cenas de uma autoridade técnica inquietante. Os muros não mostram as figuras habituais de oferendas de grãos ou procissões militares. Em vez disso, o espectador encara uma série de relevos colossais que representam o que, aos olhos modernos, só pode ser descrito como dispositivos elétricos de proporções assustadoras. Enormes bulbos de cristal, em cujo interior serpenteia uma figura ondulante, uma cobra que parece vibrar com uma energia indecifrável, emergem de uma flor de lótus conectada de um cabo que se perde na base da cena. Estes bulbos são sustentados pelo pilar Djed, um símbolo de estabilidade associado ao deus Osíris, que aqui assume a aparência perturbadora de um isolante de alta tensão. O paradoxo que surge em Dendera é fascinante e gera um conflito colossal com a lógica estabelecida. A egiptologia clássica sustenta que estas imagens são meras metáforas religiosas. O lótus representaria o nascimento do sol no momento da criação, e a serpente seria o deus Harzomtus, surgindo do caos primordial. No entanto, essa explicação tropeça em um evento perturbador que qualquer visitante pode observar. Os tetos destas criptas, situadas metros abaixo do nível do solo e sem janelas ou poços de ventilação, estão completamente limpos. Não há rastro de fuligem, nem manchas de fumaça, nem resíduos das tochas de óleo que os egípcios costumavam usar. Como puderam os artesãos esculpir estas cenas com uma precisão tão fascinante no negrume total, sem deixar a marca do fogo? O enigma da luz de Dendera dispara a curiosidade rumo a fronteiras que muitos preferem não cruzar. Se não utilizaram fogo, que tipo de energia iluminava estas criptas? O impacto aqui é inevitável ao considerar a teoria da eletricidade antiga. Alguns pesquisadores notaram a semelhança assombrosa entre os relevos de Dendera e os tubos de Crux, dispositivos desenvolvidos no século XIX para o estudo dos raios catódicos. Segundo esta perspectiva, os egípcios teriam possuído um conhecimento de física que hoje consideramos moderno, utilizando o lótus como representação da descarga de gás e o pilar Djed como um capacitor ou suporte isolante. Esta possibilidade é colossalmente perturbadora, pois implicaria que o domínio da matéria pelos sacerdotes de Hathor alcançava níveis que nossa ciência mal começa a reconstruir. O olhar perdido dos sacerdotes gravados nos muros parece guardar um segredo que vai além da liturgia habitual. No contexto da dinastia ptolemaica, uma era de riqueza intelectual assombrosa, onde as tradições do Nilo se fundiram com a geometria grega, Dendera tornou-se um laboratório da teologia, e talvez de algo muito mais obscuro. As criptas não foram projetadas para serem visitadas pelo povo. Eram depósitos de conhecimento indecifrável.
bibliotecas de pedra onde se custodiava o destino dos segredos das dinastias anteriores. O horror do evento reside na suspeita de que a tecnologia que vemos gravada era, na verdade, uma relíquia de um passado ainda mais remoto. Uma ciência herdada dos deuses que os sacerdotes de Dendera já apenas representavam de maneira ritual, sem compreender plenamente seu funcionamento mecânico. Analisemos a estrutura dos relevos com rigor técnico. A serpente filamento está conectada a um cabo que surge de uma caixa ou gerador, sobre a qual se ajoelha uma figura que parece controlar o fluxo da energia. Ao lado, um babuíno segura 2 facas, o que foi interpretado por alguns como um aviso sobre o perigo do dispositivo, ou talvez como um interruptor da corrente. Esta cena se repete em várias criptas, sugerindo que não era um capricho artístico, mas uma documentação minuciosa de uma realidade fascinante. Cada detalhe, da segmentação do pilar Jed à curvatura do bulbo, parece responder a uma lógica de design que traspassa a decoração. É um mistério inquietante que nos obriga a perguntar se as casas da vida eram, na verdade, centros de experimentação energética. A análise dos dados arqueológicos nos leva a uma encruzilhada. Por um lado, a ausência de artefatos elétricos, cabos de cobre, baterias ou lâmpadas de vidro, parece desmentir a teoria tecnológica. Por outro lado, a evidência visual e a limpeza dos muros são um enigma indecifrável que a ciência não explicou de forma satisfatória. Talvez os dispositivos não fossem feitos de materiais que resistissem ao tempo. Ou talvez o horror do evento de sua descoberta por conquistadores posteriores tenha levado à sua destruição sistemática. O isolamento destas criptas permitiu que o mistério sobrevivesse, protegido por toneladas de calcário, como uma mensagem em uma garrafa lançada ao oceano do tempo. O sentimento dos pesquisadores que percorrem estes corredores é de inquietação constante. Há um pesadelo de contradições em Dendera. Eram os egípcios capazes de iluminar o submundo com uma luz artificial antes que o homem moderno soubesse o que era um elétron? O paradoxo é absoluto. Ao observar o resplendor esculpido na pedra, sente-se que estamos vendo o rastro de uma civilização que operava sob leis que hoje chamaríamos de magia, mas que para eles era uma ciência tão exata quanto a arquitetura de suas pirâmides. É um enigma que dispara a imaginação e nos lembra que, sob o véu da religião, o Antigo Egito escondia uma autoridade técnica que ainda não estamos prontos para admitir. Dendera continua ali, sob o sol implacável do deserto, guardando em suas criptas a visão de uma serpente de luz que se recusa a apagar. É um lembrete fascinante de que nosso conhecimento sobre o passado é apenas uma fina camada de pó sobre uma verdade muito mais colossal e perturbadora. Mas enquanto os sacerdotes buscavam capturar o brilho dos deuses no cristal, outros sábios do Nilo dedicavam-se a decifrar os mistérios mais profundos da natureza humana, aqueles que não se revelam com luz artificial, mas através dos ciclos da terra e dos segredos das sementes. Essa mesma sabedoria que buscava iluminar a escuridão dos templos foi aplicada com uma precisão assombrosa para iluminar os mistérios do corpo e da vida. Porque no mesmo Egito, das luzes proibidas, o destino dos seres humanos era decidido por um veredito que não vinha dos céus, mas do próprio ventre da terra. Lá, onde o grão e a vida se entrelaçavam em uma dança de fertilidade indecifrável. O veredicto da cevada, a sabedoria do ventre. No tempo em que as colheitas falavam a língua do invisível e o limo do Nilo era considerado a própria carne dos deuses, existia um conhecimento que desafiava a compreensão dos sentidos. Nas sombras das casas da vida,
onde os curadores guardavam segredos que hoje nos parecem um pesadelo de precisão biológica, o destino das linhagens reais e o dos camponeses mais humildes era decidido. Não pela consulta aos astros, mas através do comportamento inquietante das sementes. Estamos em uma era de autoridade espiritual colossal, onde a fronteira entre a botânica e a adivinhação se apagava sob o peso de uma ciência que a modernidade levaria milênios para redescobrir. Este é o relato de um paradoxo indecifrável. Como um punhado de grãos de cevada e trigo podia revelar o mistério mais íntimo do corpo humano com uma exatidão assombrosa. Feche os olhos por um instante e permita que o ar denso e quente de uma sala privativa no Antigo Egito envolva você. O cheiro do linho velho, misturado ao aroma terroso do grão armazenado e ao sutil perfume das resinas de limpeza, satura o ambiente. Diante de uma mulher cujo olhar perdido reflete uma mistura de esperança e temor absoluto, descansam duas pequenas bolsas de tecido grosseiro. Uma contém cevada, a outra, trigo Emmer. O evento perturbador que está prestes a ocorrer não exige ferramentas de metal nem intervenções violentas. A mulher deve verter sua própria essência sobre estas bolsas, dia após dia, permitindo que a umidade do seu corpo interaja com o coração adormecido das sementes. O que segue é uma espera agônica, um silêncio que apenas o ranger do tecido seco se atreve a quebrar, enquanto o veredicto da natureza é gestado na escuridão. Este método, documentado com uma autoridade técnica fascinante em manuscritos como o Papiro de Berlim e o Papiro de Carlsberg, representa um enigma indecifrável para a cronologia tradicional do conhecimento. Segundo estas instruções milenares, se a cevada brotasse primeiro, o destino do novo ser era masculino. Se fosse o trigo a romper a casca, uma filha viria abençoar o lar. Se nada crescesse, o horror do evento da infertilidade caía sobre a família como uma laje de granito negro. Durante séculos, os cronistas ocidentais descartaram esta prática como uma superstição comum, uma daquelas fantasias de uma cultura obcecada por magia. No entanto, no século XX, a ciência moderna deparou-se com uma revelação assombrosa que fez tremer os alicerces da nossa suposta superioridade tecnológica. Ao recriar este procedimento em laboratórios contemporâneos, os pesquisadores descobriram um fato fascinante. A essência de uma mulher grávida possui níveis de estrogênio tão elevados que atuam como um potente estimulante de crescimento para as sementes. Nos testes controlados, o grão regado com esta substância brotou em 70% dos casos, enquanto as sementes regadas por outros permaneceram inertes. É um pensamento perturbador imaginar que os curadores das casas da vida haviam identificado um gatilho bioquímico, um sinal hormonal invisível, milênios antes de a palavra hormônio ser sequer concebida pelo intelecto humano. Como puderam estes artesãos do destino chegar a tal conclusão sem microscópios nem análises de sangue? A resposta permanece como um enigma indecifrável que nos obriga a questionar a profundidade da sua observação da natureza. A logística deste teste de diagnóstico era de uma simplicidade colossal, o que permitia sua aplicação dos palácios de Tebas até as cabanas dos operários em Deir el-Medina. Não se precisava do isolamento de um laboratório nem do equipamento de uma elite, apenas o acesso ao grão que alimentava o império. Mas por trás dessa simplicidade ocultava-se um pesadelo de responsabilidade. O curador que supervisionava o crescimento da cevada não apenas entregava uma notícia, mas interpretava o favor dos deuses. Se o grão brotasse com força, acreditava-se que a deusa Hathor, a senhora da fertilidade, havia abençoado o ventre. O processo de espera de vários dias gerava uma atmosfera social de tensão e respeito, onde o tempo parecia dilatar-se enquanto as raízes microscópicas
buscavam seu caminho através das fibras de linho. O impacto aqui é necessário para compreender a magnitude do que analisamos. Estamos diante do primeiro teste de gravidez bioquímico da história. Um sistema que funcionava sob leis físicas e químicas reais, envolto no manto da religião. O sentimento de assombro que invade os cientistas atuais, ao ver como a cevada antiga responde aos químicos humanos, é comparável apenas ao medo das testemunhas que, há 3.000 anos, viam nesse crescimento uma comunicação direta com o submundo. Era um diálogo constante com a Terra, uma autoridade baseada na observação minuciosa do ciclo da vida e da morte. É inquietante considerar que esta sabedoria não se perdeu com a queda do último faraó. De forma assombrosa, o veredicto da cevada viajou pelo tempo, infiltrando-se nos textos médicos da Grécia Antiga, percorrendo os séculos da Idade Média e chegando até aos tratados de medicina popular da Europa do século XVII. Durante quase 3 milênios, a humanidade confiou no sussurro das sementes do Egito para conhecer o futuro da sua descendência. O fato de uma técnica nascida nas margens do Nilo manter sua vigência e autoridade técnica por tanto tempo é um testemunho colossal da solidez de seus fundamentos, mesmo que aqueles que a usavam em séculos posteriores tivessem esquecido sua origem sagrada. O horror do evento, para aqueles que hoje tentam manter uma visão linear do progresso, é aceitar que os antigos possuíam atalhos para a verdade que nós apenas recuperamos através de máquinas complexas. O olhar perdido dos curadores egípcios sobre as bolsas de trigo ocultava uma compreensão indecifrável do vínculo entre os seres humanos e o reino vegetal. Eles sabiam que a vida é uma corrente única que flui através de todas as coisas, e que o corpo de uma mãe ressoa na mesma frequência que a semente que busca a luz. Esta conexão fascinante deixa-nos com uma pergunta perturbadora: que outros segredos biológicos permanecem enterrados nos papiros, esperando que uma tecnologia suficientemente avançada consiga decifrá-los? A cevada e o trigo das casas da vida não eram meros cultivos. Eram os instrumentos de uma ciência aplicada que dominava o mistério da origem. Ao final da espera, quando os brotes verdes começavam a surgir através do tecido úmido, a incerteza dissolvia-se em uma certeza colossal. Era o triunfo da observação sobre a ignorância. Um evento assombroso que permitia aos egípcios planejar o destino de suas famílias com uma precisão que hoje nos parece um milagre da antiguidade. Não procure aqui a rusticidade do primitivo. Procure a finura de uma mente que entendia que o universo inteiro está contido em uma única semente. Mas se o domínio sobre o ciclo da vida e a fertilidade representava o ápice de sua conexão com a terra do Nilo, existem outros achados que rompem completamente os limites da geografia e do tempo. Enquanto os curadores observavam o crescimento do grão, o destino das linhagens reais desaparecidas guardava em sua própria carne o rastro de uma jornada impossível. Um enigma que não se encontra nas sementes de cevada local, mas nas veias e cabelos dos restos mortais da elite, onde a química revelou substâncias que, por lei histórica, jamais deveriam estar ali. Essa mesma precisão científica que permitiu aos egípcios detectar a vida no ventre serviu hoje para detectar o rastro de terras proibidas, ocultas atrás de oceanos que se julgavam intransponíveis. O veredicto da cevada abre-nos a porta para um mistério ainda mais perturbador, onde os mapas da antiguidade desvanecem diante da evidência física de um comércio que desafia toda a lógica conhecida. O rastro do novo mundo nas veias do Nilo. O que rompe os mapas do tempo e desafia a lógica da geografia não é uma viagem estelar, mas uma descoberta inquietante em um laboratório alemão que, nos anos 90,
colocou em dúvida tudo o que sabíamos sobre a navegação antiga e o isolamento dos continentes. A fenda na lógica é tão colossal que a ciência oficial tentou, por décadas, enterrá-la sob o ceticismo. No entanto, os dados químicos são um pesadelo que se recusa a desaparecer. Nas veias de uma sacerdotisa, que cantou para os deuses há mais de 3.000 anos, acharam rastros de um mundo que, segundo nossos livros, não existia para o resto da humanidade. É um enigma indecifrável que nos obriga a perguntar: as naves do faraó cortaram as ondas do Atlântico milênios antes de as caravelas europeias sequer sonharem com o horizonte? O cenário deste evento assombroso não foi uma tumba empoeirada, mas o ambiente estéril e gélido de um laboratório em Munique. Ali, em 1992, a toxicóloga Svetlana Balabanova, uma analista da matéria de autoridade indiscutível, realizava um estudo das fibras sagradas da presença preservada de Henut Tawi, líder dos coros de Amon da 21ª dinastia. Balabanova buscava rastros de analgésicos ou venenos antigos, mas o resultado da espectrometria de massa foi perturbador. As amostras de tecido e cabelo da sacerdotisa revelaram altas concentrações de cocaína e nicotina. A notícia foi um estalo de assombro e horror para a comunidade arqueológica. A cocaína e a nicotina vêm de plantas que, naquela época, só cresciam nas selvas e montanhas das Américas. Um continente separado do Egito por um vazio de água e mistério. O enigma indecifrável de Henut Tawi não era um caso isolado. Após o impacto inicial, Balabanova estendeu suas investigações a dezenas de outros restos rituais de diversas necrópolis, encontrando resultados semelhantes em um número fascinante de casos. Até mesmo no Grande Ramsés, segundo foram encontrados rastros de tabaco durante um estudo anterior em Paris. A reação dos guardiões da história tradicional foi de uma rejeição total. Falou-se em contaminação, em arqueólogos fumantes do século XIX que sopravam cachimbos sobre os restos, ou fraude. Mas a análise do invisível não mente. Balabanova provou que os químicos estavam no bulbo capilar e nas camadas profundas da pele. Isso significa que as substâncias foram ingeridas e integradas ao sistema biológico enquanto a sacerdotisa ainda respirava o ar de Tebas. Não foi um contato superficial. Foi uma comunhão química com plantas do Novo Mundo. A fenda na lógica torna-se insuportável quando analisamos a logística desse evento. Para que um egípcio daquela dinastia consumisse cocaína com regularidade, deveria existir uma rota comercial estabelecida pelo oceano, uma ponte de barcos desafiando a imensidão do Atlântico. Isso choca frontalmente com a imagem de uma navegação egípcia limitada às margens do Nilo ou ao Mar Vermelho. No entanto, sabemos que os egípcios eram especialistas no transporte de materiais pesados e na construção de naves de alto mar para suas expedições à ponte. Seria possível que o isolamento dos continentes fosse apenas uma ilusão da nossa própria historiografia? O medo de aceitar essa possibilidade é compreensível. Significaria reescrever cada página da história antiga. Imagine o silêncio daqueles laboratórios enquanto sensores de alta tecnologia confirmavam repetidamente a molécula da cocaína no cabelo de uma mulher que morreu há 3 milênios. É um sentimento de inquietação que percorre a espinha de qualquer cronista. Alguns botânicos tentaram mitigar o mistério sugerindo plantas africanas extintas. Mas a cocaína é um alcaloide extremamente específico das cordilheiras andinas. O enigma permanece ali, flutuando nas salas de exposição. Um pesadelo de contradições que ninguém sabe como resolver. A análise dos dados históricos nos leva às lendas dos seguidores de Horus, seres de sabedoria colossal que dominavam os segredos da navegação e da astronomia. Talvez para eles o oceano não fosse uma barreira, mas um caminho.
A dor das famílias dos marinheiros que nunca voltaram dessas expedições transoceânicas se perdeu no tempo, mas a assinatura química de suas viagens sobreviveu na carne de suas sacerdotisas. É um evento assombroso que fala de um mundo antigo muito mais globalizado e perturbadoramente conectado do que ousamos imaginar. A autoridade da química é implacável. As veias do Nilo estavam contaminadas com o veneno e a euforia de terras que não existiam. O horror do evento para a ciência ortodoxa reside na falta de provas físicas extras. Não foram encontrados cachimbos ou potes de coca nas tumbas, mas a ausência de evidência não é evidência de ausência, especialmente quando o cabelo dos reis fala com tamanha clareza. Este enigma indecifrável mergulha-nos em uma atmosfera de dúvida constante. Se os egípcios cruzaram o mundo por plantas sagradas, que outras fronteiras técnicas cruzaram sem nos deixar o manual de instruções? O olhar perdido de Henut Tawi, guardado sob as resinas, parece zombar da nossa surpresa, escondendo em seu sistema linfático o segredo de uma era onde os continentes eram apenas etapas de uma jornada espiritual e comercial colossal. A paradoxo do tabaco e da cocaína no Egito Antigo é a prova de que o passado sempre guarda um trunfo para humilhar nossa arrogância tecnológica. É um pesadelo para as cronologias fechadas e uma fascinação para quem busca a verdade além dos dogmas. Cada vez que uma nova técnica de análise confirma os achados de Balabanova, um muro da história convencional racha. O rastro do novo mundo, nas veias do Nilo, é uma ponte indecifrável que nos conecta a uma realidade onde o impossível era cotidiano, onde a sede de poder não conhecia limites geográficos. Mas se o domínio dos mares permitiu trazer substâncias proibidas de terras distantes, o domínio da matéria inanimada em sua própria terra não era menos assombroso. A mesma busca pelo absoluto e eterno que os levou a cruzar oceanos manifestou-se na construção de altares cuja precisão geométrica e material parece saída de um pesadelo de ordem matemática. Nas planícies desoladas de Abu Ghorab, a pedra não foi apenas esculpida, mas submetida a um processo que ainda hoje nos faz questionar que energia ou ferramentas domaram a dureza do quartzo. Dos segredos químicos ocultos no cabelo de uma sacerdotisa, movemo-nos agora para o coração de um templo solar, onde a luz e a rocha se fundem em uma estrutura que parece mais um laboratório de energia do que um lugar de oração. Sob o sol implacável de Abu Ghorab, esperam-nos altares de perfeição técnica que nos obrigarão a repensar, mais uma vez, se estamos diante do trabalho de homens ou do eco de uma ciência esquecida pelos séculos. Os altares de quartzo de Abu Ghorab, sob o sol implacável da planície desolada que se estende entre Gizé e Saqqara, a poucos quilômetros da necrópole de Abu Sir, o deserto revela uma estrutura que parece menos um templo e mais um laboratório de energia a céu aberto. Uma maquinaria de pedra esquecida pelo tempo. Encontramo-nos em Abu Ghorab, o local do templo solar, construído pelo faraó Nil-Serre durante a Quinta Dinastia. Enquanto as pirâmides do Império Antigo se obcecavam com a altura vertical e a massa monumental, Abu Ghorab define-se por uma precisão perturbadora, pela presença de artefatos cuja natureza técnica dispara a curiosidade de qualquer cronista do inexplicável. Aqui, o silêncio do deserto é quase tátil, rompido apenas pelo ranger da areia sob os pés e pela sensação de uma autoridade antiga que ainda emana das ruínas. A característica mais fascinante e, ao mesmo tempo, colossal deste sítio são as 9 enormes bacias de quartzo, ou alabastro egípcio, uma variedade de calcita cristalina, que descansam no pátio central do templo. Ao se aproximar delas, o espectador é envolvido em uma atmosfera de pesadelo técnico.
Estes recipientes não foram esculpidos com a rusticidade que se esperaria da Idade do Bronze. Seu acabamento é de uma finura assombrosa, com superfícies que, em seu auge, brilharam como cristal sob o sol do meio-dia. Cada bacia, esculpida em um único bloco maciço, apresenta uma série de perfurações circulares em suas laterais. Parecem ter sido executadas com uma ferramenta rotativa de alta velocidade, deixando marcas indecifráveis que desafiam a lógica dos cinzéis de cobre e martelos de pedra. Quando o arqueólogo alemão Ludwig Borchardt escavou o local no final do século XIX, propôs uma teoria que se tornou o cânone oficial, mas que encerra um enigma indecifrável. Borchardt sugeriu que estas bacias eram altares de sacrifício, onde o fluido vital dos animais era coletado após o golpe final no grande altar central. No entanto, o horror do evento que esta teoria implica esbarra na evidência física. Não existem canais de drenagem no fundo das bacias para escoar líquidos, e as análises químicas na pedra porosa não revelaram um único rastro de hemoglobina ou matéria orgânica. Por que construir 9 recipientes de uma precisão colossal para uma tarefa tão rudimentar, se não há rastro de que algum dia foram usados para tal fim? A fenda na lógica é absoluta. Ao observar as marcas das ferramentas no interior das bacias, a mente humana mergulha em uma inquietante dúvida sobre o passado. As estrias circulares são perfeitamente concêntricas e profundas, sugerindo que a pedra foi submetida a uma pressão e velocidade de rotação que hoje só associamos a furadeiras industriais. Se você passar a mão sobre a borda de um desses orifícios, o frio cortante do quartzo polido lhe contará uma história diferente dos livros didáticos. Não estamos diante do trabalho de homens que golpeavam a rocha por meses. Estamos diante do rastro de uma tecnologia indecifrável que tratava a pedra dura com a mesma facilidade com que um artesão moderno moldaria a cera. O mistério torna-se perturbador quando consideramos que estas peças foram criadas há mais de 4.500 anos, nos primórdios da civilização. O centro espiritual de Abu Ghorab é um altar maciço de calcário esculpido na forma do hieróglifo Hetep, que significa oferenda ou paz. Esta estrutura está orientada com uma exatidão matemática para os 4 pontos cardeais e servia de base para um obelisco colossal que um dia dominou o horizonte. No contexto da teologia solar, este lugar era o ponto de contato entre a Terra e a energia pura de Ra. Mas alguns pesquisadores apontaram uma propriedade física da pedra que adiciona uma camada de mistério ainda mais inquietante. O quartzo e a calcita são materiais piezoelétricos. Isso significa que têm a capacidade de gerar uma carga elétrica quando submetidos a estresse mecânico ou vibração. Seria possível que as 9 bacias não fossem para fluidos rituais, mas para água ou areia que, ao vibrar por cânticos ou frequências sonoras, transformassem o templo em um emissor de energia indecifrável. Esta possibilidade colossal obriga-nos a repensar a função da arquitetura egípcia. Se Abu Ghorab era um nó de energia, o destino daqueles desaparecidos sacerdotes que operavam o complexo deve ter estado ligado a um conhecimento da física que hoje chamaríamos de magia. O isolamento do local, afastado das grandes cidades, sugere que as atividades aqui realizadas exigiam uma pureza e um controle que não podiam ser perturbados pelo barulho da vida cotidiana. Imagine o resplendor do quartzo vibrando sob a luz do alvorecer, enquanto o som dos cânticos ressoava nas paredes polidas, criando um evento assombroso que elevava o espírito, ou talvez o poder físico, de quem ali estava. A análise dos dados históricos mostra que o culto solar da Quinta Dinastia foi uma era de ambição técnica desmedida. Após o reinado de Nilserre, a construção destes complexos solares parou de forma repentina. Um evento inquietante
que costuma ser explicado por mudanças políticas, mas que deixa aberta a pergunta: por que abandonar uma tecnologia de tal autoridade? As bacias de Abu Ghorab ficaram ali, à mercê do vento e da areia, tornando-se relíquias de um pesadelo de precisão, que ninguém mais tentou replicar. Ao caminhar entre elas, não se pode evitar sentir o olhar perdido das estátuas que outrora flanquearam o recinto, como se soubessem que perdemos a chave para entender o que seus olhos de pedra presenciaram. O horror do evento, neste contexto, é a perda do conhecimento. Ver estas peças de quartzo perfeitamente perfuradas é encarar a evidência física de que possuímos uma amnésia coletiva sobre nossas próprias capacidades. O enigma de Abu Ghorab permanece como um lembrete de que a história do Egito não é apenas uma crônica de reis e sepulcros, mas um manual de uma ciência aplicada que buscava submeter a matéria à vontade do espírito por processos que hoje nos parecem milagrosos. Cada círculo esculpido no quartzo é um grito silencioso que nos desafia a decifrar como se domou a dureza do mundo mineral com tamanha naturalidade. A logística de transportar estes blocos de quartzo cristalino e transformá-los em recipientes de uma simetria fascinante é um mistério indecifrável que nos conecta ao restante da necrópole. Mas enquanto em Abu Ghorab buscamos a resposta na tecnologia da luz e do som, existem outros monumentos onde a intervenção humana tomou um caminho muito mais sombrio e destrutivo. Nos rostos de pedra das estátuas que povoavam os templos do Nilo, o tempo não é o único que deixou sua marca. Existe um padrão de dano sistemático que revela um pesadelo de medos espirituais e vinganças políticas gravadas a golpes de cinzel nos rostos dos deuses. Essa mesma mão que foi capaz de perfurar o quartzo com a precisão de um laser foi utilizada, séculos depois, para silenciar o olhar daqueles que já não podiam se defender. Porque para os antigos, a imagem não era um simples adorno, mas um receptáculo da própria vida. Para matar um deus ou um ancestral, não bastava derrubar seu templo. Era preciso arrancar seu fôlego da forma mais perturbadora possível. Percorremos corredores onde a luz não deveria existir e tocamos as fibras de um linho que viajou por geografias impossíveis. O Antigo Egito não é um museu de pedra morta. É um paradoxo vivo que nos observa com o olhar perdido de seus colossos quebrados. No fim, somos nós que nos tornamos um breve suspiro diante da autoridade colossal de seus mistérios. Se você conseguiu suportar o peso destas revelações, seu lugar é aqui, entre os cronistas do inexplicável. Inscreva-se agora. Não permita que a areia apague suas pegadas neste caminho rumo ao indecifrável. O deserto ainda tem muito a sussurrar, e eu estarei aqui para traduzi-lo. Percorremos corredores onde a luz não deveria existir e tocamos as fibras de um linho que viajou por geografias impossíveis. O Antigo Egito não é um museu de pedra morta. É um paradoxo vivo que nos observa com o olhar perdido de seus colossos quebrados. No fim, somos nós que nos tornamos um breve suspiro diante da autoridade colossal de seus mistérios. Se você conseguiu suportar o peso destas revelações, seu lugar é aqui, entre os cronistas do inexplicável. Inscreva-se agora. Não permita que a areia apague suas pegadas neste caminho rumo ao indecifrável. O deserto ainda tem muito a sussurrar, e eu estarei aqui para traduzi-lo.